redação, olha só, sou o João Felipe aqui. Vamos analisar com cuidado uma redação que tirou uma nota muito boa na PUC. Ó, veja aqui então, redação PUC Medicina 2025. O tema foi Inteligência Artificial e Medicina, tá? Inteligência Artificial e Medicina. Lembrando, quando a gente tem um tema assim com um E, significa que você tem que falar das duas coisas, tanto de inteligência artificial quanto de medicina. E daí, a escolha de falar se a inteligência artificial ajuda a medicina, atrapalha a medicina, qual a relação entre elas, essa é uma escolha sua para fazer a argumentação. O ideal é fazer aquela argumentação clássica da dissertação argumentativa, mesmo sendo um texto de 20 linhas, né, um pouco mais curto que o texto Enem, por exemplo, a gente sugere que você faça 2 parágrafos de desenvolvimento. A Maria Eduarda, então, aqui tirou 37, uma nota excelente. E uma característica interessante desse texto é que ela escreveu bastante. Ó, veja, olhando aqui, ó, você vê que tem bastantes palavras no texto dela. Ó, o D2 como é relativamente longo. Então, a primeira dica, o primeiro ponto aqui é você treinar a letra. Ela colocou quase 16 palavras por linha aqui nesse texto, né? Dá 300 e tantas palavras, dividindo por 20 linhas, dá quase 16 palavras por linha. Então é uma letra pequena para conseguir escrever bastante. Isso é um diferencial. Quem tem uma letra grande acaba às vezes conseguindo colocar 12 palavras por linha. Daí o texto vai ficar com 220 palavras, por exemplo. É quase 100 palavras a menos do que o que, por exemplo, ela fez aqui. Então, esse é o primeiro ponto para você analisar. Ela conseguiu escrever bastante, isso já lhe dá uma vantagem. Vamos olhar o texto dela, então? Ó, diz lá, para o filósofo Platão, a espécie humana é biologicamente frágil e suscetível à extinção, e por isso necessita do conhecimento técnico para a sua preservação. Assim, por meio da inovação tecnológica, ela garantiu sua sobrevivência e qualidade de vida até a contemporaneidade, onde a inteligência artificial está em ascensão, revolucionando diversas áreas, incluindo a medicina, com sua agilidade e praticidade. A tecnologia proporcionou muitos avanços, mas também implica alguns desafios, em especial no que tange ao seu modo de uso e questões éticas. A aluna inicia com o repertório, fala ali do filósofo Platão, certo? É aquele pretexto, aquele repertório que não é diretamente ligado ao tema, mas ela faz a relação correta aqui. Fica bem bacana, tá? Ó, então, é um conhecimento técnico para a preservação. Beleza. O que isso tem a ver com IA e medicina? Né? Muito, é claro, mas ela precisa fazer essa relação. E é o que faz na próxima frase. Assim, por meio da inovação tecnológica, garantiu sua sobrevivência e qualidade de vida da contemporaneidade. Ela fala inteligência artificial. Ó, beleza? Inteligência artificial. Parte da frase tema já está aqui. Então, colocou um repertório, agora está relacionando o tema. Ótimo, introdução ótima até agora. Né? Está em ascensão, revolucionando diversas áreas, incluindo a medicina. Pô, não tem como um corretor ler esse texto e não perceber que a pessoa fez a abordagem completa do tema. Tudo bem? Então está perfeitinho aqui. Então, temos primeiramente o repertório, daí aqui a abordagem do tema, falta o quê? A tese. Qual é a tese da aluna aqui? Tecnologia proporcionou muitos avanços. Ó, proporcionou muitos avanços. Mas também implica alguns desafios. E daí já coloca o exemplo do desafio. Ó, avanços e desafio. Caiu um tema na PUC há pouco tempo, que era telemedicina, avanços e desafios. Então, é interessante a gente treinar esse tipo de tese também, esse tipo de desenvolvimento do texto, por um lado e por outro. Certo? E claro, tem que construir de modo a que não fique incoerente. Ah, pode ser bom, mas também pode ser ruim. Não, você vai ver como vai ser construído. Então, o que a gente espera que a aluna fale aqui no primeiro parágrafo de desenvolvimento? Bom, os avanços. Vamos ver se tem isso? Antes de passar para frente, deixa eu só corrigir uns pontos gramaticais aqui. Então, não deveria ter esta vírgula. E o onde, né, não está tão preciso, porque onde é só para lugar. E contemporaneidade é momento, né? É tempo e não lugar. Então, deveria haver um ajuste do conectivo aqui.
Em consonância, a IA pode auxiliar o médico em casos de urgência a partir da interpretação mais rápida de exames laboratoriais e radiológicos, o que possivelmente aumentaria o número de diagnósticos precoces de doenças, muitas vezes salvando a vida de um paciente. Além disso, a tecnologia pode otimizar o atendimento médico, com automatização do preenchimento de informações no sistema, e também na gestão administrativa de consultas com a geração de relatórios de maneira rápida e facilitada. Então, repare aqui, temos um conectivo para introduzir o parágrafo e já começa falando da vantagem. Então, a tese disse que traz avanços, porém alguns desafios. O D1, o primeiro parágrafo de desenvolvimento, é para avanços. Quais são os avanços? Auxiliar em casos de urgência, né? Como que vai ser? A interpretação rápida de exames, né? Identificação aí precoce de doenças. Daí, além disso, traz mais um exemplo, mais um ponto aqui. A questão do atendimento médico, certo? Sistema, relatório, tá? Tanto na parte médica do tratamento com o paciente, observação, quanto na parte administrativa. Então, legal. Reparem que você não precisa necessariamente trazer repertório sociocultural em todos os parágrafos. E exemplos práticos cotidianos também servem de argumentação. Então, ela diz, pode auxiliar como? Assim e assado. Não tem que citar alguém? Qual filósofo você vai citar para comprovar isso que você está falando? Não necessariamente você tem uma pesquisa que prove isso que você está falando, mas é uma afirmação coerente com a realidade e muito adequada ao texto. Tudo bem? Agora no D2, no segundo parágrafo de desenvolvimento, o que a gente espera que tenha, que seja apresentado? Os desafios, beleza? Que é a segunda tese. No entanto, conectivo de oposição, porque é avanço e desafio. O mau uso da ferramenta pode resultar em intercorrências indesejadas, tanto por um paciente como uma possível automedicação realizada a partir de um diagnóstico errôneo ou incompleto gerado pela IA, quanto uma negligência médica ao confiar cegamente nas informações fornecidas por ela, sem uma análise mais aprofundada. Então, legal, trouxe os problemas aqui. Eu só faria uma sugestão de, ao invés de usar vírgula aqui, usar travessão, tá? Nesse caso aqui, Por quê? Porque fica melhor de perceber o tanto quanto. Porque a frase dela é mais isso aqui, tanto por um paciente quanto por negligência médica. E daí esse travessões é um exemplo do problema com o paciente. Fica um pouquinho mais destacado, tá bom? Então eu trouxe um problema aqui. Para Kant, os seres dotados de moral são aqueles capazes de escolher livremente, o que a inteligência artificial não é. Ademais, o modus operandi não é inteiramente claro para os desenvolvedores, o que alerta a importância de uma discussão acerca da questão moral e ética do seu uso. Então, tanto um problema prático para o paciente quanto para o médico ali, como um problema um pouco mais filosófico, um pouco mais amplo, que é a questão ética e moral da inteligência artificial. Trouxe dois problemas, trouxe um repertório aqui, então é um texto bastante adequado até agora. Veja, prometeu na introdução falar de avanços e de desafios e entregou isso. Falou dos dois lados. E consegue ver que não é um texto, digamos assim, em cima do muro, incoerente, porque fala, os avanços são esses aqui e os desafios são esses outros aqui. Então a gente precisa cuidar e tal. Não é um texto que vai falar assim, pode ser bom, mas cuidado também. Não é um texto em cima do muro, tá bom? Agora a conclusão. Portanto, conectivo universal de conclusão, né? Não é possível abraçar ou condenar o uso de inteligência artificial na medicina. Reforça a tese dela aqui, né? E traz de volta o tema. Se havia alguma dúvida do que é, do que estamos falando, tá aqui colocado de novo. Mas considerar que, apesar de haver muitas vantagens e avanços na área em decorrência de sua aplicação, também é primordial levantar discussões acerca da regulamentação sobre implicações éticas de seu uso na prática médica, visando prevenir a banalização da profissão. Veja, acho que dava para dividir em duas frases, esse parágrafo fica melhor. Fazer um parágrafo numa frase só não é o ideal, tá?
Então, você colocaria um ponto, tem que reestruturar a frase para poder colocar um ponto aqui, mas seria o ideal, tá? Para isso aqui. De qualquer modo, é uma conclusão correta, coerente, que reforça a tese, né? Diz que, apesar de haver vantagens, é também preciso cuidar com os desafios, né? E sugere uma intervenção, sugere uma solução ali. É preciso levantar discussões acerca da regulamentação, ou seja, é preciso regulamentar. Colocando, inclusive, um efeito, visando prevenir banalização da profissão. Tá? Então, direciona para um enfrentamento do problema. Para quem acha que não pode fazer dessa forma, né, a redação da PUC, está aqui a prova de que pode. Você não vai fazer uma proposta de intervenção clássica do Enem, com os 5 elementos e tal, mas, você falou que a inteligência artificial tem vantagens, mas também apresenta alguns problemas. É quase que natural esperar que o seu texto diga como que a gente pode enfrentar esses problemas. Tá bom? Então, um texto excelente, uma nota muito boa, 37, e fica aí de modelo para você analisar, treine, né? E procure alguém para fazer a sua correção. Qualquer coisa, estamos aqui sempre para te ajudar. Beleza? Forte abraço, até mais. Valeu!